Fala pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. A gente começa passando primeiro pelo cenário local. A gente teve uma semana aí de bastante volatilidade, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. A gente viu o Bovespa fechando a semana em queda de 3,7%, cotado aos 112 mil pontos. Aqui no Brasil, o IPCA recuou 0,29% entre agosto e setembro, marcando a terceira leitura seguida de deflação mensal, porém com os números menores do que as projeções. Os declínios no preço de alimentação e combustível explicaram em grande parte essa variação negativa no mês passado. Adicionalmente, tivemos dados de vendas no varejo que recuaram pela terceira vez seguida em agosto, atingindo o menor nível desde o início do ano e refletindo que condições de crédito mais apertadas e alto endividamento das famílias pesaram sobre as vendas reais do setor nesses últimos meses. Do lado corporativo, destaque para as ações da Braskem, que saltaram mais de 30% na semana passada, após informações de que a gestora americana Apollo teria melhorado sua oferta para aquisição da companhia. Apesar da semana bastante negativa, a gente vê ainda o Ibovespa positivo no mês, o índice de small caps também segue positivo no mês de outubro, e nossas principais estratégias também continuam bastante positivas, aí, superando com folga os dois principais índices de referência aí para a Bolsa Brasileira, tá? Entrando agora no cenário internacional, falar um pouquinho aqui nos Estados Unidos, né? A gente teve o destaque da semana passada foi a ata da última reunião do Banco Central americano e mais dados de inflação, ambos indicando aí que o juros americano deve continuar na sua trajetória de alta. De acordo com a ata do Comitê de Política Monetária, o FONC, né, o Fed deve manter a postura contracionista até que a inflação comece a arrefecer, tá? E as próximas decisões dependerão da evolução dos dados econômicos. A gente teve divulgação dos índices de preço ao produtor, o PPI, e ao consumidor, o CPI, que subiram 0,4% em relação a agosto, ambos acima da expectativa do mercado. Com isso, esses indicadores mostraram que a inflação continua alta e o mercado já precifica um quarto aumento consecutivo de 75 pontos percentuais na próxima reunião do Fed, tá? Com esse resultado, a gente viu as taxas de juros do Tesouro americano dispararem, né? O título de 10 anos, ele superou aí 4%, é o maior nível desde 2008, e os índices de ações também registraram perdas indo na direção contrária, né? A gente teve o S&P 500 recuando 1,55% e Nasdaq recuando 3,15%, tá? Outro destaque lá de fora também foi a temporada de resultados do terceiro trimestre desse ano, que começou já com os grandes bancos reportando resultado, né? A gente teve na semana passada o JP Morgan, Wells Fargo e Morgan Stanley já apresentando seus números. Os resultados vieram de forma bastante mista, tá? Com os bancos que dependem mais de receita de investimento sofrendo um pouco mais, e os bancos que têm maior exposição à carteira de crédito se beneficiando da taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, tá? E olhando agora para o nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, após 12 semanas consecutivas de alta, ele apresentou uma semana em queda, caindo aí 0,37% na semana passada, impulsionado principalmente pelo segmento de recebíveis. Os fundos de papéis integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de menos 0,63% na semana, enquanto os fundos de tijolo tiveram performance negativa de 0,15% na semana, tá? Bom, dando continuidade, o Leandro está fora hoje, eu já vou chamar aqui o Alipe, então, para comentar um pouquinho das commodities agrícolas para a gente. Bom dia, Alipe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então. O mercado de soja ele voltou a recuar na última sexta-feira lá em Chicago, muito em função do petróleo, que caiu mais de 3% na última sexta-feira, acabou arrastando todas as commodities aí, né? Então, commodity agrícola, energética, metálica, elas caíram bastante na última sexta-feira, demonstrando a aversão a risco. Ainda assim, a gente fecha a semana com uma alta de 1,23 no soja, negociando a $30,51 a saca.
Não sei se vocês têm observado isso, mas está difícil do soja ultrapassar esse valor, né? Realmente está sendo negociado na faixa dos 30, e também quando a gente olha para Chicago, dificilmente ele tem conseguido passar dos 14 dólares ali o bushel, né? Os traders, eles seguem dividindo assim as atenções entre os cenários macroeconômico e também geopolítico, né? E os fundamentos neste momento eles precisam trazer novidades fortes assim para alguns lados, né? Para ambos os lados, para que os traders possam se posicionar de maneira mais clara aí em relação aos commodities agrícolas, né? Até que esses fundamentos cheguem de maneira mais forte, o mercado aqui fica de olho em alguns fatores, como demanda, principalmente da China, plantio da soja na América do Sul, condições de clima para os trabalhos de campo, que são a condição do clima aqui para o Brasil, né, para o plantio da soja, conclusão da safra nos Estados Unidos e a manutenção também da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Além de temores com a recessão, futuro da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, esses fatores o mercado está de olho para poder observar para que lado que vão as commodities agrícolas, né? Isso em relação à soja. Já o milho, a semana registrou já uma melhora no volume de negócios realizados e trouxe melhores oportunidades aí para os produtores rurais brasileiros, né? O mercado ficou aquecido nessa última semana nos portos. Entre os meses de fevereiro e setembro, o Brasil exportou bastante, foram mais de 22 milhões de toneladas de milho, embarcou mais de 6 milhões ao longo do último mês de outubro, e se essa projeção se confirmar, já são 28 milhões de toneladas das 40 que são estimadas aí pelo mercado, tá? A volatilidade do dólar, ela mexeu bastante com as cotações aqui no Brasil, e segundo analistas, está um momento ideal para os produtores irem vendendo, né? Então, fazendo um preço médio ao longo do tempo, em relação à sua comercialização. A semana também ela é marcada por esse movimento de alta, então, dos milhos aqui no Brasil, e os produtores, eles voltaram a reduzir, assim, as intenções de venda, né? Então, como eles observam ali o comportamento do câmbio e do mercado futuro, o produtor rural acaba travando os negócios, aguardando por preços melhores, né? Aí lá em Chicago, segundo a agência Reuters, os contratos futuros de milho eles seguiram o trigo, que caiu bastante forte, né, pressionados por demanda fraca e pela repercussão aí dos mercados de energia e ações mais baixos, como eu comentei anteriormente, tá? Então a gente encerra a semana com uma alta de 1,32, negociando R$ 87,58 a saca do milho. Há pouco tempo atrás era R$ 80 a saca, tá? Já em relação ao boi gordo, uma semana estável, uma alta de 0,07. O mercado de boi gordo ele teve pouca movimentação nessa semana, segue ainda aquele cenário de bastante conforto nas escalas de abate por parte dos frigoríficos, então isso traz pouca volatilidade para os preços, e além disso, o mês de outubro ele tem essa característica de lateralização dos preços, tá? A demanda de carne bovina ela foi aquecida no último bimestre. Esse é um elemento importante para justificar até a recuperação nos preços. A gente chegou a negociar a faixa de R$ 290 arroba do boi gordo, mas para que se confirme esse patamar de alta nos preços, é necessário também esse encurtamento das escalas de abates, tá? Então a gente encerra negociando a R$ 296 arroba do boi gordo. Agora, em relação ao café, aqui sim tem alta volatilidade, está mais forte do que o soja, com certeza. Segundo informações aí de alguns sites internacionais, o preço do café na última sexta eles caíram bastante, acentuado, teve uma queda acentuada pelo terceiro dia consecutivo, então foi quarta, quinta e sexta, com a arábica caindo para a mínima dos últimos 3 meses e o robusta também caindo muito forte, o café robusta, né? Os preços do café eles estão caindo porque o clima favorável no Brasil ajudou o florescimento do parque cafeeiro, reforçou também perspectiva para uma safra boa de café do próximo ano. O SOMAR Meteorologia também informou na última segunda-feira que Minas Gerais teve 62 milímetros de chuva, então isso tem ajudado bastante, né? Além disso, as maiores exportações de café do Brasil ajudam a baixa dos preços depois que o Secafé informou na última terça-feira que as exportações de café verde do Brasil em setembro aumentaram mais de 7%. E também o fornecimento de café robusto do Vietnã está pressionando os preços, né? O departamento do Vietnã, o Departamento Geral de Alfândegas do Vietnã, informou na última sexta-feira que o Vietnã exportou 1,73 milhões de toneladas de café,
Então isso também tem trazido volatilidade para o preço. O café cai mais de 8% aí no semanal, negociando $234 aí a saca. Tá? Destaco também que nas últimas semanas o próprio BTG Pactual tem soltado relatórios aí de operações com soja e milho. Então, você que está nos assistindo, procure seu assessor para entender como funcionam essas operações. Essas aí foram as notícias agrícolas dessa semana. Beleza, Lipe, obrigado. Bom, pessoal, dando sequência, como o Diego está em treinamento hoje, acho que o Rafa vai fazer os comentários da parte dele. Bom dia, Rafa. Bom dia. O Diego deixou um texto escrito aqui com a parte dele, eu vou fazer a leitura. Então, no petróleo, uma queda semanal de expressiva 7,14%, muito relacionado aí à alta de juros nos Estados Unidos e no mundo, né, para tentar combater a inflação aí que vem incomodando as principais economias do planeta, né? Então, com a alta de juros, consequentemente, busca-se uma retração da atividade econômica que faz com que haja um menor consumo do petróleo, que é aí um driver importante, o principal driver, né, é a atividade econômica. Então, sobe juros, cai petróleo, né, e tá aí uma queda expressiva de um petróleo que há pouco tempo atrás chegou a estar 120, quase $130 o barril, agora aí brigando na casa dos $90. No minério de ferro, a gente vem tendo aí uma longa sequência de quedas, né? Em 2022 já 20% de queda. E uma semana lateralizada, né? 0,32% de alta. A atenção aqui é as perspectivas de demanda incerta e investidores no aguardo aí de possíveis estímulos que o Partido Comunista Chinês pode vir a começar a dar nessa semana, né? Então, o Partido Comunista Chinês, a China, né, que é o principal consumidor aí do minério de ferro, podendo incentivar o consumo, fazendo que daí, quem sabe, o preço suba, né? Porém, também na China, os preços estão sob pressão, dado que lá seguem acontecendo lockdowns, né, devido aos surtos do vírus Covid-19, que faz com que a economia se retraia. E também na China, uma crise imobiliária acontecendo, né, que é um setor aí de alto consumo de minério de ferro. No metal precioso ouro, mais uma semana de queda, expressiva, né? Então no ano aí a gente já tem aproximadamente 10% de queda no ouro, e só nessa semana 3,53%. Foi a pior queda desde agosto, pior queda semanal desde agosto. E aqui o principal driver para puxar essa queda é os juros americanos, né? A alta nos juros americanos, que faz, existe uma comparação aí do investidor entre comprar renda fixa americana ou comprar ouro, né? E com o fortalecimento da renda fixa americana e também do dólar, faz com que o metal perca-se um pouco de interesse nele, né? O ouro, tanto o ouro como o dólar são vistos aí internacionalmente como ativos com baixíssimo risco, com muita segurança, né? Só que o dólar é um pouquinho mais querido, né? Então o dólar ficando mais forte faz com que o ouro perca valor aí pro investidor. E olhando para os juros brasileiros, né? O DI futuro aqui do Brasil, a gente teve uma semana lateralizada aí nos juros mais curtos. O DI 23, né, a cada semana que passa, quanto mais próximo a gente vai chegando do vencimento desse contrato, que é janeiro 23, menos relevância ele vai tendo, né, um horizonte de tempo muito curto, então a gente começa a ver que ele já praticamente não se mexe, enquanto os vértices intermediários e longos já tendo uma semana bem mais agitada, né, então a gente vê ali, falando do 25, do 27, do 29, uma semana de abertura da curva de juros, puxado principalmente também, né, o repeteco aqui, né, sobre juros americanos, né? Então, juros americanos é um driver muito importante na economia mundial, né? Tanto que a gente falou dele aqui na commodity
agrícola, minério de ferro, petróleo e juros brasileiro, né? A gente tem sempre que ter um olhar muito atento para os juros americanos, porque ele é o balizador aí da economia mundial. Então, como a gente teve uma alta de juros americano, fecha-se o spread entre juros brasileiro e juros americano, né? Essa diferença entre as duas taxas ela é muito importante. Quanto mais sobe os juros lá, espera-se que haja uma alta aqui também, ou então que essa alta, esse patamar onde a gente está hoje, se mantenha por mais tempo, né? Então a gente vinha com as negociações de juros brasileiro, o mercado bastante otimista de que já no ano que vem a gente teria, já no segundo semestre do ano que vem a gente teria o possível início de um ciclo de cortes, né? Agora o mercado já ficando um pouco mais em dúvida de se isso realmente é possível, né? Aqui no Brasil. Além dos juros americanos, a gente teve também a divulgação do IPCA aqui no Brasil, que também, apesar de ter sido uma divulgação de IPCA indicando deflação, né, o IPCA de setembro apresentou uma deflação, ele caiu 0,29, o consenso aqui dos economistas e do mercado é que ele viria, essa deflação de setembro seria ainda maior, né, então foi uma deflação um pouco abaixo do esperado, que acarreta aí numa abertura da curva de juros. Para essa semana, a gente vai ter a divulgação de alguns dados bastante importantes, então atenção aí à divulgação do PIB da China, do índice de expectativas e índice de preços ao produtor da Alemanha, o livro bege do FONC, lá nos Estados Unidos, pedidos de auxílio de desemprego nos Estados Unidos e a prévia do índice de confiança do consumidor na zona do euro. Aqui no Brasil, a gente vai ter o IBCBR, um proxy mensal do PIB, que é divulgado pelo Banco Central, referente a agosto, além do IGP-10 e do IGPM de outubro.